Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos os módulos 87 e 88, coesão, tá? Lembrando que em física, a força de atração entre os átomos e moléculas de um corpo é chamado também de coesão. Ela impede que o corpo se quebre. Similarmente a essa noção científica, a coesão textual é um encaixe de ideias que permite ao texto ter uma sequência lógico-semântica, certo? Assim, amarrando bem todas as partes de um texto, tem-se uma unidade coerente e fluida, de modo que o leitor poderá compreender melhor o texto. Existem diversos mecanismos que podem proporcionar a coesão do texto, como o uso de pronomes, sinonímias, conectores, tempos verbais, entre outros. Vamos ler um texto e tentar identificar como que esses elementos são desenvolvidos em sua construção? Eu quero que vocês tentem identificar aí na apostila, na página 52, tá? Capítulo 10. Todos os conectores que vocês identificarem, conjunções, pronomes, ok? Diário dos dias secos, noite 8. Prosseguimos dentro das impossibilidades com a montagem da 7ª parte do monstro. Os outros engenheiros não gostam de que eu chame a máquina que vai nos salvar por este apelido carinhoso. E por esse motivo adoto aqui a nomenclatura como oficial até o fim dos dias secos. Passaram-se 1058 noites desde a subida das águas em todo o planeta Terra, e apenas 3 estações de abastecimento para a população estão operando. Meus lábios melados com a loção anti-racha já não suportam mais o gosto de petróleo 24 horas por dia na boca, e começo a acreditar que nunca me acostumarei a não ir ao filtro de água gelada, encher um copo até a borda, observar seu vidro embaçar por conta da diferença de temperatura, e então tomar metade da água de uma vez. A realidade é essa, já são 1058 dias sem água de verdade. Hoje eles colheram nosso sangue para checagem 12 vezes ao longo do expediente. Parece que as retiradas estão aumentando à medida que atingimos profundidade no solo desconhecido desse planeta recém-ocupado, devido aos altos índices de substância presente na camada geológica que perfuramos desde o início da semana. Conforme o previsto, estamos envenenados, todos que estão aqui. 15 anos atrás, quando me despedi de meus pais para ir cursar a Faculdade de Engenharia Espacial, 3.000 quilômetros distante da vida que havia sido a minha até então, uma sensação de alívio permeou minha partida. Deixei-os entusiasmados. O alicerce desse alívio foi a expectativa de poder ser, com liberdade, quem eu realmente era, e a possibilidade de usar os conhecimentos que receberia para criar mecanismos que ajudariam o ser humano a cuidar melhor do planeta. Certamente a primeira parte se mostrou verdadeira, mas a segunda nem tanto. Não deu tempo. 3 dias antes do Natal de 2028, o sol não apareceu no Oriente como de costume. O céu da China, turvo e esverdeado, apresentou por volta das 5 da manhã camadas nebulosas que realizavam movimentos rápidos de subida e descida, do solo até a saída da atmosfera terrestre, formando espirais gasosas por todo o horizonte chinês de forma quase fantasiosa. Nunca se havia deparado com um fenômeno dessa natureza e magnitude. As notícias espalharam-se pelos 4 cantos do globo terrestre como um foguete. Todos os holofotes do nosso mundo voltados para o Oriente, cientistas, engenheiros, geógrafos, filósofos, ufólogos, jornalistas e estudiosos passaram a se comunicar para desvendar o que, posteriormente, se mostraria uma das 2 maiores catástrofes ambientais de que se tem notícia em toda a história. A primeira, segundo os noticiários, teria sido o impacto do asteroide que teria atingido a superfície da Terra, gerando uma explosão semelhante a 100 trilhões de toneladas de TNT, e, consequentemente, levado os dinossauros à extinção. A diferença entre elas é que essa que nos aflige foi provocada pelo homem. Olha só, pessoal, e aí, gostaram do texto? É um texto futurístico, não é? Ele fala do ano de 2028, e trata de um futuro catastrófico da Terra, em que os seres humanos não têm mais água potável. Como se trata de uma narrativa em forma de diário, é comum que os tempos verbais do passado e do presente se misturem para contar a história. O tempo do narrador é o tempo da noite 8, enquanto o tempo da narrativa do capítulo 1 é bem anterior ao da noite 8. Além dos tempos verbais, é frequente o uso de pronomes e de conectores do texto para obter coesão. Vocês perceberam que nessa frase, devido aos altos índices de substância presente na camada geológica,
que perfuramos desde o início da semana. O termo destacado que é um pronome relativo, ele vai retomar a expressão camada geológica, sendo esse um recurso coesivo. Basicamente, nós temos dois tipos de coesão textual, a referencial e a sequencial, né? Como vocês estão vendo aí. A coesão referencial, ela estabelece um vínculo entre os diversos termos ou expressões de um texto. Assim, vai sempre haver um referente, que é o termo ao qual se faz referência. No exemplo dado, o referente seria a camada geológica. A anáfora ocorre quando se retoma um elemento textual já mencionado, enquanto que a catáfora ocorre quando se antecipa um elemento textual que ainda será apresentado, ok? Vamos ver outros exemplos para mostrar para vocês como que isso ocorre. E é importante perceber também o uso dos pronomes relativos aqui, como eles vão ser importantes, tá? Não só os relativos, como os demonstrativos também. Vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é um outro exemplo, ó, de coesão referencial, tá vendo? De anáfora e catáfora, que são exemplos de coesão referencial. Então, a anáfora vai ocorrer quando um termo já dito é recuperado por meio de um item coesivo, né? Então, por exemplo, Ronaldo anunciou a saída dos campos num clima de grande emoção. Ele ainda afirmou que continuará no meio futebolístico. Nós percebemos que o pronome ele, o pronome pessoal ele, está retomando o termo Ronaldo. Então, é um termo que já foi apresentado no texto. Então, ele retoma, ele recupera. Já na catáfora, nós vamos perceber que ocorre o contrário, né? Primeiro a gente usa o pronome e depois a gente fala de quem a gente está se referindo. Por exemplo, tendo grande aceitação por parte dos corintianos, ele não poderia anunciar sua aposentadoria em clima mais emocionante. Ronaldo realmente se identificou com as Gaviões da Fiel. Então, ele, que é o pronome, aparece primeiro, e o Ronaldo, que é a quem eu estou me referindo, aparece em segundo plano. Então, nesse caso, eu tenho uma catáfora, ok? Olha só, pessoal, aqui nós temos os mecanismos de coesão sequencial, que são utilizados para que as partes e as informações do texto podem ser articuladas e relacionadas. Então, nós percebemos que o autor do texto, ele evita a falta de coesão. De que forma? Garantindo a boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto, e principalmente a coerência textual. Então, a coesão sequencial, ela é formada a partir do uso de pronomes também, mas principalmente por meio das conjunções que vocês estudaram, as coordenadas, as subordinadas adverbiais, ok? Isso tudo é para melhorar o texto de vocês, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Façam as tarefinhas, ok?